Flamengo aumenta a proposta por Jorge Carrascal. Tem também informação da Lazio, galera. É isso mesmo. Diretor de futebol da Lazio diz que o atacante Tati Castellanos não está à venda. Tem também informação dos jogadores do Flamengo que se apresentaram no Ninho do Urubu nessa tarde de quinta-feira para treinar já focado no clássico contra o Fluminense nesse domingo. E tem também a informação sobre Léo Ortiz, que saiu do jogo contra o Santos ontem sentindo dores. Então, vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Flá 12 na área com vocês nessa tarde de quinta-feira com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Flá 12. Só que antes de tudo, peço a você aí, a você mesmo que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada, galera. Deixa o like aí, deixa o hype também e acione o sininho da notificação para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube. Valeu, galera! Pois é, nação, vamos lá para as informações do Mengão. Flamengo que perdeu ontem, a torcida do Flamengo não está muito satisfeita pela atuação de ontem, né? Tem que finalizar, tem que chutar pro gol. Não adianta ter 74% de posse de bola se não chuta pro gol, se não machuca o adversário. Flamengo não machuca o adversário. É impressionante, né, galera? Então, vamos que vamos, bola pra frente. Daqui a pouco eu trago aqui os próximos jogos do Flamengo. Sábado tem o Fla-Flu, é isso mesmo. Daqui a pouco todas as informações pra vocês. Vou começar aqui falando, né, nação, do Mengão, né? Olha só. Após a derrota contra o Santos, o elenco do Flamengo se reapresentou na tarde dessa quinta-feira no CT do Ninho do Urubu, né? Já focado no jogo contra o Fluminense nesse próximo domingo. Domingo tem Fla-Flu às 7h30 da noite. Jogo muito importante. Só lembrando que hoje à noite tem Fluminense e Cruzeiro. Vamos secar o Cruzeiro, né? Torcer para uma derrota do Cruzeiro para ele não passar o Flamengo. Se o Cruzeiro empatar, já passa o Flamengo, né? Tá lá Flamengo em primeiro com 27 pontos, Cruzeiro em segundo com 27 e Bragantino em terceiro com 27. Se o Cruzeiro empatar hoje no Maracanã contra o Fluminense, já passa o Flamengo, né? E passa a liderar o Campeonato Brasileiro. Então, vamos torcer hoje, ó, figa aí para o Cruzeiro perder hoje, né, nação? É isso aí, nos resta torcer contra. E é o seguinte, galera, eu vou trazer aqui para vocês os jogos do Flamengo, né? A agenda de jogos do Flamengo. Olha só, o Flamengo se prepara para uma sequência pesada pelo Brasileirão. Pela frente o clássico contra o Fluminense, né? E um confronto direto pela parte de cima da tabela. Galera, olha só aqui, ó. Flamengo enfrenta nesse domingo, né? Dia 20 do 7, no Maracanã, o Fluminense. Galera, e os ingressos, ó, tá bombando a venda de ingressos do Fla-Flu, hein? Estão quase se encerrando, estão quase esgotados os ingressos do Fla-Flu. Então você que quer ir no Maracanã, vá logo comprar seu ingresso, tá esgotando, hein? Vai estar lotado o Maracanã nesse domingo para o Fla-Flu desse domingo, show de bola. Depois o Flamengo viaja para Bragança Paulista, né, nação? Onde enfrenta o Bragantino, dia 23 do 7, às 9h30 da noite pelo Brasileirão. E depois volta ao Maracanã no dia 27 para enfrentar o Atlético Mineiro também pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E depois no dia, acho que é dia 30, 31, o último dia do mês de julho, né? O último dia do mês de julho tem Copa do Brasil novamente, jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã, jogo de ida. Então sequência aí para o Flamengo, né, nação? Uma boa sequência para o Mengão jogar aí no Campeonato Brasileiro. E também na Copa do Brasil, né? No final do mês. E olha só, galera, eu vou trazer informação aqui de Léo Ortiz. Olha só aqui, ó. Léo Ortiz foi reavaliado na reapresentação do elenco e não preocupa para o Fla-Flu. O zagueiro deixou o jogo contra o Santos no intervalo com dores na região glútea, no famoso bumbum, né, nação? O próximo duelo do Flamengo é contra o Fluminense, domingo às 19h30. Informação aqui do jornalista Vene Casagrande. Graças a Deus, o Léo Ortiz, né, nação, não preocupa para o Fla-Flu, graças a Deus. Vou trazer informação de Vinha também, muita gente me perguntando sobre Vinha. Ele estava no banco ontem contra o Santos e não entrou. Acabou entrando o Varela, né, como titular ontem. O Varela entrou ontem, né, foi titular. E o Vinha ficou no banco os 90 minutos, não entrou em campo ontem. Olha só aqui, ó. Segundo o jornalista Pablo Rafael, Matias Vinha está 100% recuperado da lesão. É isso mesmo. De acordo com o que o jornalista apurou, né, nos bastidores, a justificativa para não utilizar o atleta Vinha
é a oportunidade de jogos mais tranquilos. O jogador está apto, né? Mas a comissão técnica não quer arriscar em colocar o uruguaio em jogos de alta intensidade. Tá aqui, né? Flamengo procurando um jogo mais tranquilo para ir colocando o Vinha para ele voltar, né, nação, a pegar ritmo de jogo, pegar forma física e tudo mais, né? Forma física ele tem lá nos treinos, mas no jogo é bem diferente, né? Treino é treino e jogo é jogo. Com isso, o Flamengo procura uma partida mais tranquila, mais amena para começar a inserir o jogador nas partidas do Flamengo. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Galera, eu vou trazer informação aqui agora sobre Pedro, né, galera? Pedro, né, continua treinando no Ninho do Urubu, é isso mesmo, olha só aqui, ó. Fora das últimas 2 partidas, Pedro segue treinando e focado para estar na lista de relacionados do Flamengo. A próxima partida, né, é contra o Fluminense e o jogador treina pesado para voltar à lista de relacionados. Eu acho que contra o Fluminense já é a hora do Pedro voltar. Contra o Santos, tudo bem, não estava na hora ainda, foi apenas 2 jogos após aquela entrevista de Felipe Luiz, era apenas 2 jogos, 2 dias, né? Foram 2 treinos apenas após a entrevista de Felipe Luiz, que ele deu aquela, né, cara, bombou aí nas redes sociais, aquela entrevista deu o que falar, né, polêmica danada. Foram só 2 treinos após aquela entrevista para enfrentar o Santos. Agora contra o Fluminense, eu acho que já dá para o Pedro voltar à lista de relacionados. A gente não pode deixar de fora um atacante igual ao Pedro. Tomara que ele esteja treinando focado, igual está dizendo a matéria aqui, né? Que Pedro está focado, treinando para tentar voltar aos relacionados. Tomara então que Felipe Luiz coloque Pedro novamente sendo relacionado para a partida contra o Fluminense. E se der, cara, que entre até de titular. Se der, entre até de titular. E muita gente ainda tem dúvida, né? Se Pedro, mas Pedro pode jogar com Arrascaeta pode jogar com Pedro. Galera, Pedro e Arrascaeta, eu vou trazer aqui uns números aqui para vocês. Olha só aqui, ó. Pedro e Arrascaeta começaram jogando em 6 jogos esse ano. Eles jogaram juntos em 6 partidas esse ano. Olha só, nesses 6 jogos, né? O Flamengo marcou 10 gols nesses 6 jogos que Pedro e Arrascaeta jogaram juntos. O Flamengo marcou 10 gols. 7 tiveram participações de Arrascaeta ou de Pedro. Para você ver, dos 10 gols que marcou com Pedro e Arrascaeta jogando, 7 gols tiveram participações dos 2 jogadores. Olha só, Arrascaeta fez 3 gols e deu 1 assistência. Pedro fez 2 gols e deu 1 assistência. Dá sim para os 2 jogarem juntos. Já jogou junto, cara? Pedro, Arrascaeta e Gabigol juntos. Já jogaram com Dorival Júnior. Os 3 já jogaram junto, Gabigol, Arrascaeta e Pedro. E tinha ainda o Everton Ribeiro também. O Everton Ribeiro também jogou junto, então dá pra jogar sim, cara. Basta Arrascaeta e Pedro correr um pouquinho mais também. Arrascaeta e Pedro tem que dar um pouquinho mais de esforço físico na partida. Não pode ficar lá só olhando, esperando a bola no pé. Aí não pode também. Mas que dá pra jogar junto, dá. E se eu fosse Felipe Luiz, voltava a relacionar o Pedro já contra o Fluminense. A gente precisa de um atacante. A gente precisa de um atacante que finalize ao gol. Ontem a gente viu contra o Santos, o Flamengo não finaliza, é impressionante. O Flamengo toca pra lá, cisca pra cá, cisca pra lá, tabela, vai lá e dá de calcanhar, mas não chuta pro gol, é impressionante, os caras não finalizam, mano. Parece que só pode finalizar de dentro da área. Ontem que o Luiz Araújo não finalizou, não teve gol. Parece que precisa do Luiz Araújo finalizar de fora da área. Se não é o Luiz Araújo para finalizar de fora da área, parece que ninguém finaliza. É impressionante, é impressionante. E vamos aqui, né, nação, para as informações do mercado da bola. Olha só aqui, ó. Flamengo aumenta a proposta por Carrascal. Flamengo agora subiu a proposta. Parece que agora deve sair o negócio. Eu acho que não é cortina de fumaça, não. Me parece que não é cortina de fumaça. Parece que a diretoria começou a abrir o olho. Vai ter que trazer alguém para abafar isso aí, né? Pois até agora não trouxe ninguém, o Boto não trouxe ninguém até agora. Trouxe o Juninho, né? O Juninho. Trouxe o Juninho até agora. Mas trouxe também o Jorginho. Não, o Jorginho já estava palavrado com o Flamengo desde lá atrás, com o Marcos Braz. Estava palavrado já, o Jorginho. Então é o seguinte aqui, ó. Segundo o jornal AS da Colômbia, Flamengo aumenta a oferta por Jorge Carrascal do Dínamo de Moscou da Rússia.
O rubro-negro subiu a proposta de 12 para 15 milhões de euros. Subiu mais 3 milhões de euros. Essa era a pedida que o Dínamo estava pedindo antes, 15 milhões. Foi o que o Dínamo pediu desde o início, 15 milhões. O Flamengo tentou barganhar, mas o time russo não tem jeito, cara. Eles não voltam atrás, eles não diminuem o preço, não adianta. Ainda mais agora que o Flamengo vendeu o Gerson à vista pro Zenit da Rússia. O Dínamo já sabe disso, que o Flamengo tá com dinheiro em cofre. Voltou do Mundial com mais de 150 milhões de reais. Vendeu o Gerson por 25 milhões de euros. Então os russos sabem que o Flamengo tá com bala na agulha. Então agora, oferecendo os 15 milhões de euros, 96 milhões de reais para contratar o colombiano, parece que o Carrascal dessa vez vem, hein, nação? Parece que agora vem. Vamos aguardar. Olha só, o Carrascal já tem acordo encaminhado com o Flamengo, que agora trabalha para concretizar a contratação, né, nos próximos dias. Informação aqui do jornal AS da Colômbia. Vamos aguardar. Parece que agora vem. Engraçado que tem gente reclamando. Cara, tem gente que reclama de tudo. Quando o Flamengo não contrata, reclama. Agora que o Flamengo subiu a proposta, o Flamengo vai dar muito dinheiro, vai pagar muito dinheiro. Cara, vocês reclamam de tudo também. Quando não contrata, reclama. Quando vai contratar agora, parece que vai contratar, estão reclamando também. Cara, se quer jogador bom, tem que pagar dinheiro, mano. Tem que desembolsar. Não tem jeito. Se quer comprar jogador bom, tem que desembolsar. Tomara que valha a pena, né? Tomara que valha a pena os 15 milhões de euros para trazer o Carrascal para o Flamengo. Tomara que valha a pena. Só isso que eu desejo. Seguindo aqui com as informações do Mengão, nação, olha só aqui. Se tá vindo o Carrascal, o Tati Castellanos parece que não vem. Olha só aqui, em entrevista ao GE, Ângelo Fabiani, diretor de futebol da Lazio, descartou qualquer possibilidade de negociar o atacante Tati Castellanos. É isso mesmo. Não vai negociar o jogador, segundo ele. Olha só, nenhuma proposta foi feita pelo Flamengo e o jogador não está à venda. Não está à venda? Rapaz, basta fazer uma proposta que seduza vocês aí, que vocês vendem. Todo jogador está à venda. Todo jogador está à venda. Tem agora aqui a informação aqui agora, que saiu aqui agora. Todo jogador está à venda, mano. Olha só aqui, a notícia de Vinícius Júnior. Olha só, a Arábia Saudita está pronta, né, para fazer uma oferta de 2 bilhões de reais ao Real Madrid por Vinícius Júnior. 2 bilhões de reais, 2 bilhões de reais por Vinícius Júnior. Então, cara, todo jogador está à venda. Uma proposta dessa aqui, você acha que não vai seduzir o Real Madrid? Lógico que vai seduzir, lógico que vai seduzir. Resta saber se o Vinícius Júnior vai querer ir ou não. Cara, 2 bilhões por Vinícius Júnior. A Arábia Saudita, né, um clube lá da Arábia Saudita ofereceu ao Real Madrid por Vinícius Júnior. Vamos aguardar, né? Então, todo jogador tem o seu preço, mano. Todo seu jogador tem o seu preço. Se o Flamengo chegar lá com 40 milhões de euros, duvido se a Lazio não vai vender o Tati Castellanos. Duvido, nação, duvido. E vamos aqui para mais informações do Mengão, né, nação? Vou trazer mais informações para vocês. E olha só, galera, bizarro o que está acontecendo com a arbitragem que está apitando os jogos do Flamengo. É bizarro isso. Tiraram o Bruno Henrique do jogo contra o Fluminense e o Fla-Flu desse domingo. E em 2 partidas, a partida contra o São Paulo e a partida contra o Santos ontem. Olha só aqui, ó. Contra o São Paulo, né, Bruno Henrique levou um cartão ao dar uma bicicleta e sequer acertar o jogador. Bruno Henrique deu a bicicleta, acertou somente a bola. Bruno Henrique deu a bicicleta contra o São Paulo, dentro da área do São Paulo, ele só acertou a bola e levou o cartão amarelo, mano. Agora ontem contra o Santos, o goleiro do Santos foi rifar a bola, ele rifou a bola, Bruno Henrique passou na frente dele, ele chutou Bruno Henrique, se jogou e o árbitro entendeu que Bruno Henrique que chegou no goleiro e derrubou o goleiro. Toma mais um cartão amarelo, 3º cartão amarelo e tá fora do Fla-Flu. É uma sacanagem o que fazem com o Flamengo, hein, mano? E depois chama de Varmengo ainda. Depois os antes falam que tem Varmengo ainda. Ah, tá de sacanagem, né, velho? Tá de sacanagem. E é o seguinte, nação, amanhã eu trago mais informações pra vocês. Amanhã é meu aniversário, amanhã é meu aniversário, 47 anos de idade, tô ficando mais velho amanhã, nação, 4.7 amanhã, se Deus quiser, só quero saúde e tudo mais, Deus abençoe toda a minha família, é isso que eu quero, bênção, e mais inscrito aqui também, você me dá um presente aí, me dá um inscrito de presente, você que já é inscrito,
Arruma outro inscrito aí, seu parente, seu amigo, arruma um inscrito aí e me dá de presente de aniversário. Valeu, galera. Valeu, nação, tamo junto. Amanhã eu tô aqui junto com vocês. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui.